Olá pessoal, espero que estejam todos bem. Hoje eu estou aqui em São Paulo, no estúdio Mais Agro, aqui da Syngenta. Eu me chamo Felipe Ruela, sou DTM de café do sul de Minas e eu tenho hoje duas visitas muito ilustres aqui. Primeiro, o meu amigo e companheiro Gustavo Renó, né? Para quem, imagino que você deva conhecer o Gustavo, né? Mas para quem não conhece, o Gustavo Renó hoje, ele é cafeicultor, ele é pesquisador, ele é consultor, empresário também. Faltou mais alguma coisa, Gustavo? Professor de cafeicultura, né, na Unis. Canal, né? Tem um canal. E tem um canal no YouTube, né? Gustavo Renó Café. Né? Então, para quem não acompanha o Gustavo, todas as sextas-feiras, às 5 horas. A gente solta um vídeo novo. Às 5 horas, todas as sextas. E no Instagram, Gustavo Renó Café, né? Ele tem as lives de segundas e quinta-feira, né? No Instagram. No Instagram, às 6 horas da manhã. Vai das 6 às 7. Então, para quem acorda cedo e trabalha com café, é uma boa maneira de você tirar suas dúvidas e se manter atualizado. Agradeço muito a presença aqui, Gustavo, no nosso estúdio, no nosso podcast aqui hoje. Obrigado, Felipe. Obrigado pelo convite. Para a gente é uma honra estar aqui em São Paulo, né? No estúdio Mais Agro e poder falar de café, falar da agricultura, ainda mais com pessoas tão especiais como vocês dois estão aqui. Obrigado. E ao lado do Gustavo tem aqui o Willy Sintra, um grande amigo e companheiro de trabalho. O Willy hoje é gerente de desenvolvimento técnico de mercado, tá? Trabalha com a cultura de café e cana, né? E já tem uma grande experiência no mercado de café. Ficou quantos anos lá no Cerrado, Willy? Eu fiquei 10 anos. 10 anos trabalhando lá no Cerrado, cuidando bastante de bicho mineiro, né? Muito. Um desafio muito grande. Cuidando ou matando? O meu foco era, né, controlar. Controlar né, ele. Gustavo. Isso aí. E hoje o tema para a gente abrir nosso bate-papo aqui, a gente está vivendo agora um momento que alguns produtores já estão finalizando a colheita, grande parte deles estão aí no meio do caminho da colheita, né? Pouquíssimos, né, nas regiões mais altas estão aí iniciando, mas a gente já está ali, vamos falar assim, do meio para o fim, né, Gustavo? Pois é, a gente está com a colheita de café aí, diferente, todos os anos a gente tem uma colheita diferente, né? E tá interessante porque algumas regiões já tá bem adiantado, até finalizado, alguns produtores de pequenas áreas já terminaram, muitos ainda começando, e nós estamos aí na expectativa, né, de o que vai acontecer nessa safra. Alguns resultados já chegaram para a gente, e como toda safra de café, nunca é igual a outra, né? Exatamente. Nós estamos sendo diferente outra vez. Mais uma safra diferente, né? Mais uma safra diferente, Felipe. E o que tem sido o relato dos produtores aí que você tem recebido? Porque você atende tanto Matas, sul de Minas, Cerrado, né? E o Willy também tinha uma interação muito interessante, que eu esqueci também com a região da Mogiana, que a gente não pode esquecer dela, né, Willy? Claro. O que o produtor tem relatado em relação à colheita, Gustavo? Tem alguns problemas que estão sendo universais, né? Todos os lados está tendo esse problema. Nós tivemos aí, né, da florada do café até agora, nós tivemos os picos históricos de temperatura. Então nós tivemos em agosto um pico, em setembro outro pico, novembro outro pico, e esse foi o que mais influenciou nos resultados que nós estamos tendo agora, e outro em março. Então, assim, regiões aí que nunca ultrapassaram de 31, 32 graus de temperatura, batendo 40, 41 graus de temperatura, que foram esses picos que nós tivemos. A gente não sabia o que ia ocasionar. Sabia que ia ter uma sequela dessa temperatura, mas não sabíamos aonde seria. Qual seria o impacto? Não sabia aonde seria. E agora a gente já está bem claro, né? Impactou muito no tamanho do fruto. Então, ou seja, a gente chama de peneira, que é o tamanho do fruto que está muito miúdo, muito pequeno. Então, esses problemas climáticos influenciou. Então, de todas as regiões que a gente está vendo, está tendo esse relato de fruto miúdo. E também, né, vamos supor, as matas de Minas, eles tiveram uma florada mais cedo, a chuva chegou mais cedo lá. E isso fez com que a florada fosse mais cedo, e o período de formação do fruto pegou mais novembro, setembro, melhor, agosto, setembro, novembro. Já outras regiões que atrasou mais, até o pessoal sentiu mais a seca, tudo, mas atrasou mais, pelo menos protegeu um pouco mais essa questão da formação. As matas de Minas já está mais adiantado, né? O pessoal fala aí que tem produtores falando que até de 30% do que ele esperava, né? E as outras regiões ainda está no início, né? O Cerrado está no início, o de Minas ainda está no começo de, vamos dizer assim, em torno de 30%. O preço de café em abril deu um salto significativo. O pessoal começou a colher café mais cedo, na ânsia de poder aproveitar essa oportunidade, preço, né?
E aí o que aconteceu? Muitos dos primeiros lotes vieram com cafés mais verdes. Isso também atrapalha no rendimento. Então agora que nós vamos ver realmente como é que vai estar a safra, que não foi tão impactado com esse verde. Mas assim, das previsões que nós tínhamos, é do que esperávamos para menos, e não do que esperávamos para mais. Sim. O Felipe, eu acho que o Gustavo trouxe um ponto muito interessante, que ele marcou os picos de temperatura, né? E, obviamente, nada melhor do que ele para trazer um conceito geral, né, das lavouras, o que está realmente afetando no bolso do cafeicultor. Então, a lição que eu tiro aqui, Gustavo, é para aquele produtor que está nos assistindo, que se isso estiver acontecendo, meio que tá geral, né? Exato. Tá geral. Então isso é um bom ponto. De consolo. Se servir de consolo, meio que tá geral, não tá né? sofrendo sozinho. Exatamente. E aí, puxando um pouquinho pro meu lado, que assim, aqui, né, na Syngenta, a gente olha com uma dedicação, com uma lupa um pouco maior para pragas, doenças, né? E esses picos de temperatura marcaram muito, o Gustavo. Tanto é que começamos a ter problemas de bicho mineiro. Você que disse, Roel, que eu vivenciei parte da minha carreira em regiões onde realmente era um desafio muito grande, como Cerrado Mineiro, mas essa safra nós tivemos problemas de bicho mineiro no sul de Minas, coisa que não era comum, né? Então, quando se traz assim que esse ano é mais um ano diferente, eu acho que isso daí tá totalmente relevante, Felipe. E outra coisa, né? Nós estamos aí sempre aumentando as nossas produtividades. Nós estamos estimulando a planta a produzir cada vez mais. E toda vez que a gente estimula a planta a produzir mais, ela fica um pouco mais distante da resistência. Igual a gente, você trabalha 8 horas por dia. Se eu começar a passar teu horário para 16 horas por dia de trabalho, isso não te dá umas vitaminas, alguns suplementos, você vai adoecer. Então a planta é igualzinho, né? Uma vaca holandesa, por exemplo. Uma vaca holandesa produz muito leite, mas a resistência é muito baixa. Uma vaca Nelore não produz leite o suficiente para o bezerro e a resistência mais alta. Então, ou seja, as plantas nossas estão com mais... de acordo com nós vamos aumentando a produtividade, a resistência ela vai sendo construída atrás. Então, por isso que é tão importante, né, ter um manejo fitossanitário bem feito, bem estruturado, porque de acordo que vai crescendo, vai dando esse gap, essa diferença entre produtividade e rusticidade. Por isso que cada vez mais o pessoal fala, tá dando mais praga, mais doença. Não, nós estamos produzindo cada vez mais. Sim. As plantas têm mais carboidrato, mais açúcar, as plantas estão mais doces. Sim. E com isso, aumenta a incidência de praga e doença. Isso é natural. Isso é natural. E você viveu muito isso, né? A gente está vivendo isso agora, William. O que você vê que hoje são os principais fatores, ou o que mais acontece agora nesse período de na maioria pós-colheita, né? O que está acontecendo na lavoura de café agora, né? Quando a gente olha um outono mais quente, né, do que é a média histórica, né? Algumas regiões aí deram uma chuva de 40, 20 milímetros, mas tem muitas regiões que estão há 60 dias sem chuva, né? O que você está vendo no campo agora, William, que está impactando o produtor nesse momento? Olha, Felipe, essa é uma resposta que vai depender um pouco das regiões, tá? Então, acho que é legal a gente trazer aqui de qual região nós estamos falando. Por exemplo, eu vejo que algumas regiões realmente está há um bom tempo sem chuvas. Sim. Então, a gente já começa a ver esses produtores que estão partindo do meio para o final da sua colheita. O bicho mineiro já está querendo começar a colocar a cara para fora. Em algumas lavouras já está aparecendo o bicho mineiro. Exatamente. Então, acho que é bem importante a gente começar a se alertar, porque aí eu vou pedir o complemento aqui do meu amigo Gustavo, porque o que eu penso, Gustavo, que seja para pragas, seja para doenças, me parece que nós estamos tendo uma antecipação, se eu posso dizer assim, dos problemas. Sim. Me parece que o bicho mineiro vai vir um pouquinho mais cedo. A gente está conseguindo ver ferrugem. Sim, muita ferrugem. Já nas lavouras. Então, assim, eu acredito que o ponto positivo, as lavouras estão vindo muito boas. Estão saindo de uma colheita com bom potencial produtivo. Estão bem vestidas. Estão bem vestidas. Daqui para frente, a gente vai começar a proteger esse potencial produtivo. E se eu pudesse dar um alerta aqui para os nossos amigos cafeicultores, é que me parece que esse ano vai ser um ano de antecipação desses problemas. Sim. Vai ser comum a gente ter uma florada com um pouquinho de ferrugem, uma florada com um pouquinho de bicho mineiro,
E as asepsias vão ser importantes para você realmente começar um ano agrícola limpo, bem. O que você acha, Gustavo? Nós estamos aí, né, com as lavouras muito inteiras, elas estão muito boas, só que nós estamos com pouca água no solo. Tá? Então nós tivemos um outono quente, com uma evapotranspiração grande, alta. Então, ou seja, e com poucas chuvas, mesmo os lugares que choveu, teve poucas chuvas. Então, até chegar em setembro, que ele fala com o tanque vazio, né, que será pouca água no solo, então vai ter uma sequela isso aí. Então, nós vamos ter uma perda. Agora, se a chuva voltar cedo, está resolvida a situação. Mas se não voltar, nós vamos ter um problema pela seca. Então, ainda tem água para passar debaixo da ponte, como se diz. Tem. Para debaixo da ponte. Só que é o seguinte, vamos supor que a chuva ela vem cedo e o problema do clima não seja problema daqui para frente. Um exemplo. Que pode acontecer, pode voltar mais cedo. E aí, nós vamos ter o que? Não podemos perder o enfolhamento por pragas e doenças, principalmente o bicho mineiro. Então, ou seja, não deixar o bicho mineiro crescer, aumentar. Porque o bicho mineiro, para quem não sabe, ele tem um ciclo em torno de 14 a 94 dias. Se a temperatura é alta, em 2 semanas ela faz o ciclo, aquele estrago na folha, em menos de 1 semana ele consegue estragar. E se o clima for mais frio, né, mais brando, ele vai alongando, ele vai continuar reproduzindo, mas você ganha tempo. Então, o grande problema do bicho mineiro é o tempo, a agressividade que ele tem. Então, se você já está vendo mariposa na lavoura, já está tendo essa certa pressão, mesmo que não tenha mina, começa a observar o ciclo. Ela está na pulpa, no solo, que é o casulo dela, né? Se ela está na folha, se ela está em mariposa, já controla nessa fase. Que depois que ela começa a fazer ciclos e aumentar, ela vai estar no casulo, vai estar na folha e vai estar voando. Aí fica difícil de controlar. Fica difícil de controlar. Fica difícil. E a hora que chegar em agosto, setembro, que é um período mais seco e quente, é a hora que o bicho mineiro aumenta. Então, não podemos dar bobeira de forma nenhuma. Agora, se por outro lado chover mais cedo, esfriar e não ficar bom para o bicho mineiro, vai vir uma florada. Exato. E aí fica muito favorável para a doença da foma, que incide muito dentro da flor. Então, ou seja, é muito importante você controlar o bicho mineiro e é muito importante você já prevenir contra a doença de foma. Não dá bobeira com isso, não. Exatamente. Então, de qualquer forma, o produtor, nós, agrônomos, vamos ter que ficar de olho na lavoura, né? Porque seja para onde que for o clima, pode ser que tenha alguma interferência aí que a gente vai precisar ficar atento. Porque uma coisa é certa, nós vamos ter que proteger esse potencial produtivo. Esse ponto que eu ia trazer, porque às vezes a gente recebe muita dúvida do campo, né? E muita coisa nova acontecendo, muita coisa diferente, né? Cada safra é uma safra, né? E a gente pega esse cenário de temperaturas mais altas, bicho mineiro, muito ácaro vermelho, algumas situações aí em que o produtor às vezes não conseguiu fazer uma última pulverização porque atrasou o operacional, ou seja, porque ele tem um investimento mais baixo na lavoura, né? A gente vê algumas manchas de ferrugem e a gente pensa na planta de café que está ali, debaixo do sol, né? Com sede. Faz sentido o produtor ele lançar a mão de uma ferramenta agora para ele poder controlar alguma coisa? E muitas das situações também o produtor reclama que está com poeira. Essa entrada agora, nesse cenário de pós-colheita, ele faz sentido para o produtor? Eu faço a pergunta para os dois. Eu acho que faz sentido sim, porque nós temos que controlar, nós temos que agir. Mas a lavoura está empoeirada. Vai perder eficiência? Vai perder, mas é melhor perder eficiência do que não fazer nada. Então, eu acho que você tem que proteger, principalmente se a tua lavoura tem uma boa projeção de safra. Quanto que ela vai estar? 30, 40, 50 sacas de café, 60 sacas de café para o ano que vem? No café, no preço que ele está, nós não podemos brincar, não podemos dar bobeira. Então, mesmo às vezes, no caso, tiver que perder eficiência para ter o controle, eu arriscaria sim. Sim, lógico, nós estamos no período de colheita, um momento, às vezes, que o produtor não olha para a lavoura, tá? Ele é muito atarefado em outros pontos, né, no processo de colheita e secagem de café, e acaba não tendo muito tempo de dar a atenção necessária que a lavoura tem. Mas é um momento crucial. Você cuidou bem da lavoura bem até agora, é importante você não deixar a peteca cair. Por isso que é tão importante cuidar da planta nessa fase. Se está colhendo café e você não vai fazer pulverização, respeita aí o intervalo da carência, o intervalo de segurança, que é o intervalo que você vai aplicar o produto e colher. Mas eu vou colher café só em agosto. Beleza, então já faz. Ou se não, vou colher agora. Colhe, em seguida faz o pós-colheita, que é o que a maioria das pessoas fazem. E muitas das vezes a gente tem que diminuir o inóculo, né? Às vezes você vem com ferrugem agora, você tem que aplicar
para você diminuir esse inóculo de ferrugem lá na frente, né? E eu acho interessante que eu fiquei muito tempo fazendo região do Espírito Santo, as matas, né? E lá a gente falava de florada, né? Eu vim para o sul de Minas e já senti uma diferença. Quantas aplicações de florada você faz? Eu faço 3, né? Você faz 3? Eu faço 2 pré e uma pós-florada. Mas essa primeira pré você faz quando? Ele considera, às vezes, o pós-colheita com a florada. Isso faz sentido, Will? Eu concordo com o Gustavo, faz sentido. Uhum. Eu acredito muito que, assim, tem muito a ver com outros pilares, né, da cafeicultura, né? Nós estamos falando aqui de um aspecto mais biológico, olhando para a planta, olhando para a doença, mas eu também acredito, como o Gustavo trouxe, a questão da rentabilidade vai depender também da rentabilidade. Sim. Hoje, numa situação em preços que nós estamos, vale muito a pena. Vale muito a pena a gente já começar, por mais que você vai perder um pouquinho a eficiência, seja por uma poeira, seja por um clima mais seco, mas um bicho mineiro gosta dessa fase. Uhum. Então, eu realmente... Aí, o que vai ser importante o nosso amigo produtor buscar orientação técnica? Qual produto utilizar naquele momento? Nesse momento, nós não temos sistemia. Então, seria muito legal a gente lançar a mão para bicho mineiro de um produto de contato. Um choque uhum. Para você pegar essas mariposinhas, baixar a pressão, para na hora que a lavoura tiver condições, tiver performando, voltar toda a fisiologia dela, aí você começa a pensar de lançar a mão dos sistêmicos, que vai estar muito mais fácil, uhum. né? Que você já fez uma aplicação ali atrás para você continuar com essa lavoura limpa. Então, assim, esse que é o ponto que eu trago. É importante a gente saber da praga, da doença, da planta, da rentabilidade e obviamente, com a ajuda de um agrônomo para você tomar a melhor decisão. Isso. Acho que esse que é o ponto. E é importante lembrar que quando a gente está controlando o bicho mineiro, às vezes ele dá um olé na gente. Que sentido? Você falar, aplicou um inseticida de choque, beleza. Foi no dia seguinte lá, acabaram as mariposas, não achou nenhuma. Aí passou uma semana... Você volta lá, tudo. Parece que nasceu tudo de novo, as mariposas, mas não controlou nada, eu tinha controlado, não controlou nada. E às vezes nessa hora que tem que repetir o choque. Por quê? Essa mariposa que estava no casulo, lá nas folhas secas lá embaixo, você controlou, só que ela nasceu e voltou. Então é interessante acompanhar o ciclo, que muitas vezes a gente está controlando e a gente já sabe que vai sair mais mariposa e controlar, ou então fazer, né, soprar essa folha para o meio da rua, passar a trincha, né, fazer um controle mecânico nela aí. Mas assim, entender o ciclo, porque ela dá olé na gente. Tá. Então, para a gente não cair no olé dela, tem que... Excelente analogia, Gustavo. E reforça o que você disse mais cedo. Quanto antes nós atuarmos, mais fácil vai ser. Pode ser que a gente passe com uma aplicação. Sim. Pode ser que vai precisar de uma segunda. Então, daí que começa a gente começar a observar a importância da gente já começar a observar isso daí lá no campo. Uhum. O produtor, muitas das vezes, vai estar olhando a colheita, como é que tá, café no secador, levar para a cooperativa, mas vale dar uma olhadinha na lavoura para a gente ver como é que tá essa situação. Quando a gente fala de bicho mineiro, a gente tem a fase de a mariposa, que é uma estratégia. A fase de pupa, que é uma outra estratégia, esperar sair para poder controlar. Exato. Vai ter uma fase da lagarta e vai ter uma fase do ovo. Então, são 4 estratégias diferentes. Então, se você não entender e montar estratégia para as 4 fases, pode ser que você não consiga controlar, gasta o mundo de dinheiro e não controla. A gente sempre fala, volta para a agronomia, entenda o ciclo. Né? Olha a planta. Se você quer controlar teu inimigo, né? A arte da guerra fala muito isso. Né? Entenda o seu inimigo. Isso. Então, entenda o que está acontecendo para você poder não sair dando tiro, né, de pulverização sem muito critério, que às vezes pode dar certo, mas como pode dar errado. Exato. E o mesmo acontece para ferrugem, para foma, o Ruela. Nós olhar para a lavoura, hoje nós estamos tendo bastante lavouras em algumas regiões já com presença de ferrugem. Uhum. Até estive olhando há pouco tempo o boletim do Procafé, eles alertaram sobre isso, né? Hoje, que é a chamada ferrugem tardia, né? Isso. Que ela está mais agressiva esse ano. Nós precisamos olhar, aí no caso da ferrugem, sim, nós vamos fazer uma intervenção agora e vai ser necessário uma intervenção próximo da florada. Uhum. Porque essa já é uma doença um pouquinho mais complicada de se controlar.
Então vejo muito sobre isso. É importante lembrar que é o seguinte, nós tivemos um outono aí meio que quente, né? Bem, historicamente quente. Historicamente quente. Ah, mas não choveu. Mas as lavouras tinham orvalho quase todos os dias. De manhã você então, ia você tem a umidade suficiente, mesmo estando seco, você tinha umidade suficiente para desenvolver e a temperatura mais alta que é o favorável. Então, mesmo entrando em junho, né, julho, mesmo sendo épocas que historicamente nunca foi problema, cabe um alerta. Se faz pouco tempo que fez um controle, tá tranquilo, tá mais... Agora, muitas vezes, o último controle a pessoa fez lá em abril. Passou quanto tempo? Aí pode ser que realmente a ferrugem ela esteja continuando avançando. Bastante. E a pessoa tem que entrar com controle, se for o caso. Isso aí. Então, pessoal, a gente trouxe aqui, acho que dicas valiosas para você, produtor, tá? Para poder auxiliar agora a manter o potencial produtivo para a safra de 24 e 25. Né? É importante a gente ter um bom manejo agora, tanto de pragas quanto doenças. Claro que cada região vai ter uma resposta diferente. Tá? E agradecer aqui mais uma vez ao Gustavo e ao Willy pela presença. Alguma consideração final, gente? Já acabou? Já acabou. Para você ver, né, o Felipe, é uma conversa boa. Nós estamos falando de um período, né, Gustavo? Poxa, curto e quanta coisa tem para ser observada, para ser realizada. Então, assim, eu acho que do meu lado aqui fica o meu parabéns para os agricultores. Vocês são heróis, né? Muito obrigado por estarem produzindo o nosso café. E eu vou matar um desejo meu aqui, o Felipe. Fica à vontade. Eu queria pedir para os nossos amigos produtores para sentar o dedo no like. Senta o dedo no like. Isso aí. E espero vocês aí no próximo episódio para a gente falar mais sobre café e como poder ajudá-los a aumentar a rentabilidade, a produtividade. E obrigado, gente.